Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Matplane, um canal especializado em meteorologia aeronáutica. Hoje abordaremos um pouco sobre o granizo, que é o segundo maior perigo atmosférico para a aviação. No Brasil, ele ocorre principalmente nas regiões sul e sudeste, entre a primavera e o verão. Um dos mais trágicos acidentes aeronáuticos ocorridos no Peru envolveu uma das mais perigosas combinações atmosféricas que qualquer piloto pode enfrentar: wind shear com granizo. Um Boeing 737-200 da companhia estatal peruana TANS, que fazia uma rota doméstica de Lima para Pucallpa, caiu em 23 de agosto de 2005, ao norte do país, na região amazônica, deixando 40 mortos. Um dos fatores que mais surpreendeu nesse acidente foi o fato de que logo após a queda, os sobreviventes que abandonavam a aeronave, muitos queimados, assustados e atordoados, foram atingidos por uma saraivada de pedras de gelo, tornando a situação ainda mais caótica e complicada para a equipe de resgate. Ainda assim, de forma milagrosa, 58 pessoas foram resgatadas com vida. O granizo se trata de um fenômeno meteorológico que está associado a condições de acentuada instabilidade atmosférica, principalmente na fase de maturidade de uma nuvem cumulonimbus. O granizo se constitui de grãos de gelo translúcidos, mais ou menos esféricos, cujo diâmetro oscila de 2 a até 5 milímetros. Acima disso, a pedra de gelo recebe o nome de saraiva. É bom lembrar aos pilotos que nos boletins METAR utiliza-se a sigla GS para granizo e GR para saraivada, como uma forma de diferenciar o tipo de precipitação sólida que está ocorrendo sobre o aeródromo. As pedras caem a temperaturas geralmente superiores a 0 graus Celsius. Quando gotas de água fria são transportadas para grandes altitudes por fortes e rápidas correntes de ar ascendentes, dentro dessas nuvens denominadas cumulonimbus, tem-se a condição ideal para a formação do granizo. Se cortarmos o meio de uma pedra de granizo, verificaremos que ela é constituída por camadas superpostas, a exemplo de uma cebola, com a diferença de que suas camadas são feitas de gelo e neve alternadas. O processo de formação do granizo exige condições bem específicas e etapas muito bem definidas. Depois de formados os pingos de chuva, correntes ascendentes dentro da nuvem os levam para cima, até o nível de congelamento, na isoterma de 0 graus Celsius, formando a neve. Os pingos de chuva são transformados em gelo e recebem uma capa sobreposta de neve que se agrega à gota de gelo, ficando assim mais pesada. Portanto, se a força da corrente ascendente diminuir, esses pingos congelados começam a cair. Quando atingem os níveis mais baixos da nuvem, onde há novamente a presença de água líquida, eles entram em contato com as gotas de chuva e recebem mais uma capa de água. Então, novamente uma corrente ascendente os leva para a altitude de congelamento. A cobertura de água transforma-se uma vez mais em gelo e o granizo recebe outra capa de neve antes de cair. Os pingos de chuva ficam neste vai e vem dentro da CB por vários minutos. Quando o granizo atinge um tamanho considerável, ele finalmente torna-se pesado demais para continuar suspenso no ar, mediante as correntes ascendentes, e acaba por precipitar atingindo o solo. Não se sabe bem ao certo ainda porque nem todas as tempestades de CB produzem granizo. Estima-se que de cerca de 4% delas podem conter pedras de gelo em tamanho potencialmente perigoso à aviação. Mesmo havendo baixa incidência de acidentes envolvendo queda de granizo, este é considerado o segundo maior perigo atmosférico para aeronaves. Somente produzem-se danos se o granizo for superior a 2 centímetros de diâmetro. Nestes casos, a tempestade é muito mais ativa e capaz de produzir correntes verticais superiores a 15 metros por segundo. Quando um avião voa em condições de granizo, pode sofrer danos importantes na fuselagem, nas antenas, nos para-brisas, podendo até mesmo quebrá-los por completo. Isto vale também para os jatos comerciais.
No ano de 2005, por exemplo, um Boeing 737 da companhia inglesa EasyJet foi atingido por uma chuva de granizo logo após a decolagem. A aeronave sofreu danos em praticamente toda a extensão da fuselagem, mas conseguiu pousar em total segurança. Obviamente, quanto maior a velocidade do avião, mais intenso será o impacto. Uma pedra de granizo de 4 centímetros de diâmetro pode atingir uma velocidade de 200 km por hora, que associada à velocidade da aeronave pode equiparar-se à de um projétil. Cruzar com uma pedra de tamanho de uma bola de golfe, por exemplo, é um azar que nenhum piloto gostaria de enfrentar. Nas aeronaves equipadas com radar meteorológico, os pilotos devem prestar atenção e evitar nuvens com ecos de precipitação com distâncias superiores a 35 milhas náuticas. O desvio dessas formações deve ocorrer a pelo menos 20 milhas náuticas de distância, sendo que os ecos de radar com formatos de dedo, de anzol ou de gancho identificam a presença de granizo. Não existem estatísticas completas sobre a incidência do fenômeno no Brasil, mas para o estado de São Paulo foi elaborado no ano de 1981 um estudo sobre a climatologia do granizo, intitulada pelo professor doutor José Bueno Conte, do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo. A sua pesquisa mostrou que as áreas de altitudes mais elevadas apresentam maior ocorrência do fenômeno, particularmente nos meses de primavera e verão, pois nesse período se verifica a maior frequência de linhas de instabilidade pré-frontais. As áreas mais elevadas do estado, como a Serra da Mantiqueira, além da região de Franca e da região metropolitana de São Paulo, apresentam as maiores frequências de precipitação de granizo. O relevo impulsiona o desenvolvimento de nuvens de grande espessura vertical, especialmente nas áreas montanhosas, e também existe o efeito significativo de áreas urbanas, com o calor gerado por veículos, indústrias e pelos seus habitantes, gerando dessa forma células de baixas pressões, aliadas à grande quantidade de partículas em suspensão e elevada quantidade de edifícios, causando aumento de turbulência em áreas centrais. No caso da região metropolitana de São Paulo, além do calor urbano propiciar maior condição para a formação de tormentas, principalmente nos meses mais quentes do ano, existe também o efeito da penetração de brisa marítima, que ocorre no início das tardes, aumentando assim a probabilidade de tempestades e queda de granizo, em decorrência do transporte de umidade proveniente do Oceano Atlântico. De maneira geral, aeroportos localizados acima dos 700 metros de altitude e situados nas regiões sul e sudeste do Brasil têm mais chances de serem atingidos pelo granizo, enquanto aqueles localizados no nordeste do país ou que estejam ao nível do mar apresentam menores registros do fenômeno. Em relação ao grave perigo representado pela precipitação de granizo em aeronaves, os pilotos devem observar com maior atenção as áreas com sistemas frontais frios, com rápido deslocamento, linhas de instabilidade, ciclones extratropicais e os famosos complexos convectivos de meias escalas, cavados, além de nuvens cumulonimbus, formadas localmente nas tardes de verão. Para isso, devem utilizar de forma mais adequada possível as informações provenientes dos centros meteorológicos e do radar meteorológico de bordo. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.